Maravilha. Tava faltando você, Alan. A gente tava esperando você para começar. Que Isso bom. aí. É, Espero ser útil. pessoal, bem-vindos, bitcoinheiros. Bem-vindos. Vocês estão bem? Muito bem. Sempre. Que bom, que bom. Hoje é um programa um pouco diferente. Talvez a gente nunca fez algo assim do jeito que a gente vai fazer hoje. Geralmente a gente escolhe um tema específico e começa a debater. Hoje a gente vai pegar uma thread aí, uma série de posts no Twitter de um cara muito interessante aí. E a gente vai ler. Ele fez uma análise muito profunda que ele faz a cada trimestre, Quarter, né? É. sobre base monetária global. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E antes de eu compartilhar, lembrando que se você quiser ver os comentários, a gente comentando, ele tem vários gráficos que a gente vai mostrar enfim, comentar a respeito. Você assiste no YouTube. Se você quiser só escutar esse vídeo, você pode escutar também no Spotify ou qualquer outro aplicativo aí que a gente tá. Busca lá por Bitcoinheiros e você consegue escutar todos os vídeos que a gente faz aqui, as entrevistas, etc. Então, antes de começar, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse aqui é o Crypto Voices, tá? Que é um Ah, podcast. Não sei, para quem não conhece, vale a pena. É um podcast em inglês. Aqui embaixo, estou mostrando aqui o site deles. Quem faz parte é esse Matthew Mezinskis. Ele sim. é da Látvia, um bitcoinheiro da Látvia. Ele é que fez essa thread aí, que faz essa análise trimestral que a gente vai ler hoje. Junto com ele, quem participa do podcast dele é o Fernando Urich, nosso conhecido aqui e amigo da casa, que já participou aqui dos bitcoinheiros. Então, se você Inclusive, quiser, quando ele fala. teve aqui, a gente perguntou sobre isso, né? E ele falou: não, isso é com o Matthew, isso né, Exato. é trabalho dele. Exato, ele chega, acho que até a revisar o Fernando, mas quem realmente faz essa análise trimestral é o Matthew. Então, a que a gente vai ler hoje é, na real, a 14ª análise que ele fez, ou seja, ele já está acompanhando, é, faz 14 trimestres que ele vem acompanhando, e é legal para a gente dar uma perspectiva do Bitcoin em relação a outras moedas fiat. E também em relação ao ouro e prata, né? Ele compara com ouro e É, prata também. Perfeito. Então, assim, ele faz essa análise, que é o seguinte, ele faz essa análise, ele compara, dá uma perspectiva do tamanho que o BTC está hoje em comparação às outras moedas fiat e também ao ouro e à prata. Além disso, ele faz uma comparação em relação a gente não fala inflação no BTC, né? A gente fala emissão dos bitcoins e a inflação das outras moedas. Velocidade também, ele faz essa análise desde 1970, que foi quando se rompeu, né, o padrão ouro com o choque de Nixon. É definitivamente, né? Na verdade, foi todo, né? Todo Exato, processo. exato, quando se rompeu definitivamente o padrão ouro. Então, ele busca aí os dados de 50 anos para cá, desde 1970, faz essa análise e vê também, além de outras coisas, a thread é muito grande, depois, se você quiser ir a fundo, você vê aí no Twitter, busca por Crypto Voices, mas ele também compara a velocidade das diferentes moedas fiat, quantos anos elas demoraram nesses 50 anos para dobrar a sua base monetária, tá? E outra coisa importante, que acho que por isso que a gente está trazendo essa thread hoje, a gente está num momento muito importante de inflexão na história da base monetária e o preço do BTC é muito importante nesse momento e o tamanho do BTC para a gente poder ter uma perspectiva histórica e o que vem daqui para frente, né? Porque a emissão do BTC ela teve uma velocidade rápida de emissão até hoje, mas daqui para frente a história muda bastante e a gente vai ver o porquê isso é tão importante. Beca, você quer compartilhar? Acho que se você vai comentar, melhor você compartilhar. Então deixa eu abrir Vê se aqui. você consegue. Vamos lá, então. Bem, esse post é bem longo, então acho que dá para irmos percorrendo e vendo as partes assim mais relevantes, não é? Na verdade, ele trata de uma análise da massa monetária global, dividida entre as principais moedas fiduciárias, ouro, prata e Bitcoin, portanto, esses três grupos, digamos assim.
e começa por referir que atualmente nessa lista Bitcoin está no meio para cima, não é? Atualmente é a sexta ou sétima maior moeda, entre aspas, do mundo, se contarmos ou não com ouro e prata. Sexta só fiduciárias, sétima com ouro e prata, tá? Isto é só uma introdução, não é? E este é o quadro. Mas isso em market cap? Aí. Eu acho que... Não, eu vou-me explicar mais na frente, tá? Não é market... Portanto, no caso de Bitcoin seria market cap, no caso das moedas comparativas tem umas regras que eu achei muito interessantes e pela análise que eu vi, eu tendo a concordar que é a análise mais correta. Ele usou o chamado M0, mas já vamos ver isso. Entendi. É porque tem sites M1, por aí M2 e M3. que listam o Bitcoin em 13º, por aí, ainda, né? Mas é porque deve considerar outros... Deve ser o Usou RAW, o né? M1, o M2, está muito bem explicado, achei talvez a melhor análise que eu vi até hoje deste tema e me convenceu. Eu próprio usava muito o M2 e já vamos ver isso, porque são medidas com alavancagem e o que faz sentido comparar é Bitcoin com o M0 que não tem alavancagem. Você comparar um nível base de settlement com nível alavancado não faz sentido. Então, está muito bem explicado, tá? E vamos ver. Eles analisam principalmente 30 moedas que sozinhas representam 94% do PIB mundial, então nem sequer faz sentido incluir mais. São usadas direto ou indiretamente, portanto, ou indexadas em 61 países e representam uma massa total de base monetária, já vamos ver o que é base monetária, de quase 30 trilhões, não é? Tá? A maior delas é a Eurozone e logo a seguir o dólar. Desculpe, se excluirmos o ouro, não é? O ouro é número 1, euro 2, dólar 3. Acho que só antes da gente começar, seria interessante comentar por que é importante essa comparação de em que lugar, se a gente pegar as 30 moedas fiat mais importantes, né, ou maiores, por que é importante ter esse ranking comparativo e ver em que lugar está o Bitcoin, né? Porque, do ponto de vista Bitcoin, algumas pessoas podem dizer que não faz sentido você comparar o tamanho do Bitcoin medindo ele em dólares, né? Fala aí, Bitcoin com shitcoin. É isso que eu ia falar do dólar. Eu ia falar, de repente, comparar com todo o resto, menos com o dólar, porque agora que o Becas citou o market cap total de 30 trilhões de dólares, né? Ele citou. A unidade de conta é o dólar, mas aí você vê a participação do dólar nesses 30 trilhões é menor do que dos 30 trilhões, né? Cadê esse dinheiro? Então, é esquisito fazer a comparação. Não, mas, com o dólar. Mas é assim, a razão é simples, tá? Estas análises começam em 1970. Repara, a unidade de conta tanto faz, até poderia ser sei lá, real brasileiro, desde que todas elas se comparem do ponto de vista relativo. Se você sabe que atualmente, sei lá, Bitcoin corresponde a 4% do basket de tudo somado, tanto faz se os 100% está medido em dólar ou não. A razão deles usarem dólar é que eles acompanham quer a posição da base monetária, quer a inflação, desde 1970, nestes gráficos, e então é por simplicidade, tá? Não acho que seja ruim, é só uma unidade de conta, não tem grande valor. Poderia ser em Bitcoin, os números seriam iguais, a posição seria a mesma, seria tudo igual, tá? Mas seria mais de 21 milhões de Bitcoin, ou seja, na teoria, porque é teórico, porque agora seria representado, a gente falaria, esses 29,3 trilhões, se a gente colocasse em Bitcoin, seria muito mais que 21 milhões de Bitcoins. Porque hoje o Bitcoin não comporta. Seria uma unidade de conta uma unidade né? Inexistente, Inexistente, exato. Como é essa... Também não existem 30 trilhões de dólares M0. Portanto, vai dar ao mesmo. Tanto faz. É uma unidade, pode ser a que quiserem, até podia ser uma unidade inexistente. Mas aqui o importante é muito mais o RV. A posição relativa
e como tem progredido a caminho da hiperbitcoinização, tem questões associadas ao tema da inflação, do stock to flow, então acho que dá para ver muita coisa interessante. Tá? E só mais uma coisa que eu acho, desculpa, Becas, mas talvez 2 pontos que vale comentar, que para mim são importantes para começar a entender o porquê desse ranking. Acredito que seja a liquidez do BTC. Ou seja, independente da distorção que existe, porque a gente está medindo em dólares, que é um padrão totalmente distorcido, a gente vendo o tamanho do BTC e como ele foi crescendo ao longo do tempo, dá para a gente uma perspectiva do crescimento da liquidez, e isso tem uma importância fundamental para entender a eficiência e quantas pessoas mais estão usando e quanto o BTC está absorvendo e sugando dessa distorção fiat. Esse é um ponto. E outro ponto que está relacionado a isso para mim, uma medida em que ponto estamos ou quanto estamos avançando na redução da distorção dos sinais da economia. Ou seja, conforme o Bitcoin vai aumentando a sua participação em relação à liquidez, ao tamanho da participação do uso da moeda fiat no mercado mundial, a gente reduz as distorções, as ineficiências do mercado que existem hoje. Pode continuar, Becas. Tá falado. Tá falado. Eu acho ótimo esse comentário. Vamos então, que isto é longo. Tentar dar aqui um pouco... O Becas está preocupado com... Vamos lá. São 70 e tal, 78, né? A gente está no 2. Quantos minutos já? No primeiro, né? É o seguinte, portanto, numa posição apenas de tabela, Bitcoin está mais ou menos, passou o franco suíço e está praticamente passando o British Pound, o que é interessante porque é uma das moedas mais antigas do mundo, das grandes é a mais antiga mesmo, com um central bank de projeção mundial, portanto, é relevante Bitcoin ultrapassar a Libra, a última moeda de reserva mundial antes do dólar, não é? Acho que é um marco bastante importante. Ele fala um pouquinho aí da questão do Banco de Inglaterra e de todo o seu historial, que os bancos centrais, embora a transparência devesse ser praticamente obrigatória, não é fácil saber exatamente o que é que se passa no balance sheet deles. 90% é mais ou menos conhecido, mas não há ali uma clareza total, enfim, mas apesar de tudo o Banco de Inglaterra é dos mais transparentes. Portanto, neste momento está mais ou menos a esse nível da Libra, 1,3 trilhões a Libra, 1,2 trilhões o Bitcoin. Aqui é uma tabela comparativa, de comparação com o Bitcoin comparado com alguns indicadores, ouro, nomeadamente... Desculpa? Não, ouro, prata... não só. Portanto, ele representa mais, quase o dobro do que a prata que não está em uso industrial, portanto, joias, moedas e barras, tá? já é quase o dobro da prata. Uhum. Já é 12% do ouro não industrial, novamente joias, moedas e barras, é 4%, é incrível, hein? Como a coisa avançou rápido. 4% das moedas fiduciárias do mundo inteiro, portanto, da base monetária mundial, na escala que nós vamos ver a seguir, e representa apenas 0,5% do consumo elétrico mundial, portanto, tem subido muito mais em valor do que em consumo. Também é outro dado que depois eles analisam um pouquinho. O ouro e prata é passado, não é? Era a base monetária do mundo até algumas décadas atrás, deixou de ser. Atualmente são as moedas fiduciárias, não é? E vê-se um caminho de substituição do Bitcoin à medida que se analisa ano após ano. Aqui entrar um pouquinho na questão da base monetária, eu acho que é um dos temas
mais importantes, além do artigo, obviamente, do thread, de analisar o ponto atual, como backgrounder, eu acho que este é o mais importante de tudo, que é nós sempre comparamos, nós dizemos, 30 trilhões de dólares, estamos olhando para o M2. É importante ver, eu vou falar, óbvio, não sou especialista, tá? Posso ter alguma imprecisão, mas vou tentar descrever mais ou menos. O M0 é o que seria, entre aspas, a base monetária real, não alavancada. Ou seja, é a soma de todas as notas, tá? Mais as reservas que os bancos têm no Banco Central de cada país. Portanto, se você somar o balance sheet de dinheiro digital do Banco Central às notas, é o M0. Esse é o número que ele usa aqui para comparar com o Bitcoin, que dá, sei lá, 5 trilhões de dólares, 6 trilhões, 7 trilhões de euros, e todas as juntas do mundo dá os 30 trilhões. Isso é o M0. O M1 já tem alavancagem. Por quê? O M1 soma os depósitos nos bancos comerciais. Os depósitos nos bancos comerciais são feitos contra a reserva fracionária no Banco Central. Ou seja, o banco tem uma reserva, imagine, de 100 bilhões no Banco Central e tem depósitos de cidadãos que somam, sei lá, por exemplo, 500 bilhões. Tá? Esses 400 bilhões contam para o M1, não contam para o M0. Portanto, o que eles dizem é, isso não é base monetária, isso já é alavancagem. Se você vai contar comparar com Bitcoin, que é base monetária pura, tem que ser o M0. Tá? O M2 inclui já, portanto, o M1 é o M0 mais depósitos de conta corrente, coisas assim que são conversíveis em cash quase instantaneamente, tá? Então, não é cash, mas é quase. O M2 já inclui instrumentos de mais longo prazo. Por exemplo, uma conta poupança estaria no M2 e alguns instrumentos financeiros e não no M1, tá? Então, o M2 é ainda maior do que o M1 e ainda mais alavancado. Portanto, quando estão comparando com o Bitcoin, que é um settlement e zero alavancado, o correto é usar o M0, tá? E eu achei interessante o conceito. Eu próprio estava muitas vezes comparando com M1 e M2 e a partir de agora acho que vou corrigir isso. O certo é comparar com o M0. É a forma de medir Bitcoin contra as outras fiduciárias. E é o que eles usam em todo o artigo, tá? Com M1 ou M2, detentores de M1 e M2 podem comprar Bitcoin? Com M1, M2, com tipo dinheiro no layer 1 ou você layer pode comprar 2. alavancado. É o que eu tô falando, ou seja, então eu não sei se não dá para, não tá lá, né? Porque igual é tudo digital, surreal, inexistente, né? Não vejo muita diferença. Para a gente é dinheiro que entra também, né? Se cria. Só né? não é líquido. Sim, mas aí o que é que acontece? Se amanhã você começar a criar, sei lá, derivativos em Bitcoin e por aí fora, aí sim você começa a ter Bitcoin M0 e Bitcoin M1 ou M2 ou o que for, né? Já existe algum tipo de alavancagem em Bitcoin, mas o settlement é M0. Então, a forma de você poder comparar ao longo de décadas várias moedas fiduciárias com Bitcoin, sem introduzir distorções ainda maiores do que elas já têm, eu acho que é o ir para o nível mais puro de cash, que é o M0. Faz todo o sentido, tá? Exato. Porque o que ele tenta fazer é menos manipulável. Ok. Diga. O que ele tenta. É isso que o Becas falou. O que ele tenta fazer, Dov, é tirar todo o ruído. Ele pega o M0, que é Final Settlement, e ele compara com o Bitcoin, porque o Bitcoin é Final Settlement. Em português, é compensação final, né? Exatamente. Como então, é Final Settlement, ele usa o Final Settlement do sistema fiduciário, que é M0. Exato. Ou seja, tirando todo o ruído, tirando todos os derivativos, indo para a compensação final. Como que isso se compara para ter uma perspectiva mais fiel, aí, mais fidedigna do BTC em relação à moeda fiat. Mas M1
é depósitos. É isso que eu não entendo. Para mim, depósito é cash, né? Não é dinheiro que eu trabalhei, ganhei e coloquei no banco. Isso é um M1, isso estaria no M1. M1 entra Eu não short-term entendo. funds, fundos de curto prazo, já começa a ter um pouco de alavancagem. Acho que Entendi. para a conversa de hoje não importa tanto tecnicamente o que é exatamente M0 e M1, mas vamos. Não, só para entender qual é a lógica e se é dinheiro que está em circulação, né? Por mais que digamos que no mambo jambo financeiro não é, né? Não é final. Para a maioria dos usuários é final, entendeu? Tipo, ninguém navega no M0, só o banco navega no M0, né? Tá, Só mas os imagina bancos que navegam tivesse um nesse layer. default, imagina que amanhã tivesse um default que ninguém pagasse mais ninguém, que tudo quebrasse, tá? Todo esse M1, M2, todos essas alavancagens, seja fundos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, derivativos, que tudo isso quebrasse, fosse a bancarrota, o que ia sobrar do fundo do tacho é o M0, ok? Então, tirando essa fumaça, é claro que isso também pode ser alavancado para comprar BTC, mas é para isso que se faz essa comparação. Isso não significaria que o BTC tem 30x de potencial de valorização? Só se for alavancado, exato. O BTC é o M0 de BTC, né? Sem alavancar. Se você conseguir fazer algum instrumento que alavanque BTC, você começa a ter M1s, M2 e por aí fora, e quem sabe, né? Ou seja, nós estamos a menos de 2 halvings da hiperbitcoinização. Calma, vamos chegar lá. Mas a sua pergunta, Alan, 30 vezes, considerando que o Bitcoin só absorva M0, base monetária de compensação final. Não estamos falando de outras coisas. Ou seja, não estamos falando de ações. Eu acho que o resto é absorvido pelo M0, não é? Pelo que você falou, já que é settlement. O que acontece? No possível default, sim. Tem sentido. Sim, de qualquer forma, óbvio, em casos de stress do sistema financeiro, enfim, há ajustes que o Banco Central pode fazer, mas o M0, basicamente, o Banco Central diz assim, o estoque de moedas é esse, e dá autorização ao banco para emprestar e para entre aspas, criar moeda acima desse. Ou seja, o banco coloca X em reservas no Banco Central e pode ter uma criação de moeda 5, 6, 7 vezes superior a isso. Essa segunda criação de moeda é o M1, se for de curto prazo, e o M2, se forem instrumentos de longo prazo e mais outros instrumentos financeiros, enfim. Então, a base para toda esta análise é o M0, tá? Por isso é que os números são menores que os que estamos habituados. Nós chegámos a ver números de M2 do Fed, né? Lá do Fed lá de um dos Estados americanos, que era o que publicava, St. Louis ou não sei o quê, de 20 trilhões. Portanto, isso era o M2. Aqui é M0 sempre, só para as pessoas saberem do que é que se trata, né? Aqui, why? Because that's the end of the line. It's final settlement in either system. There is no deeper level you can go in the financial monetary system than the monetary base. E a mesma coisa com o Bitcoin. Não há nível mais profundo que se possa ir do que o blockchain, né? e o settlement base do Bitcoin. Mas inclusive, só uma perguntinha, no sistema Fiat do M2 não vaza para o M1 ou não vaza para o M0 eventualmente quando as dívidas são pagas, ou seja, ele tá, tipo, isso é a previsão futura, né? Esses M2 e M1 acho que é a previsão futura do que vai ser o M0. Não, é presente. É o que está hoje como dívida que está sendo paga. Ele está tipo, o que os escravos da dívida vão pagar ainda nos próximos anos. E não é só a dívida. Se você soma as notas todas que existem em circulação ao balanço do Banco Central... Teoricamente é dívida, sim, né? É dívida. Sim, ao IOU. Nesse sentido, é como se fosse uma dívida do banco ao Banco Central, porque na verdade o cliente pode ter um depósito de conta corrente, não é dívida, não é? No máximo é dívida do banco com o cliente, né? Não o cliente com o banco. A conta corrente mas é uma dívida. Uma hipoteca não é M2? Não seria um M2? M1, M2, sei lá. É M2, longo prazo, entre aspas.
Acho que é Sim, mas M2. se for conta corrente, né? Você tem 100 reais em conta corrente. Esses 100 reais correspondem a 10 reais de reserva no Banco Central. Então, 10 reais são M0 e os 90 são M1. É um dinheiro que existe só num segundo nível, tá? Mas, enfim, eles referem, por isso é que não faz sentido comparar Bitcoin com Visa ou Mastercard. Bitcoin compara com esse M0 das moedas fiduciárias. Quando você fala de transações por segundo, Visa, Mastercard, já está falando de outras coisas. Bitcoin é um M0 que é reconciliado globalmente a cada 10 minutos. E aí, sim, bate qualquer instrumento fiduciário. Quando você está falando de transações por segundo e coisas desse género, já está falando de Layer 2, Layer 3, Layer 4, é outra conversa. E daí, aqui eles tentam centrar só no básico, tá? Sem misturar Lightning Network, sidechains e sem misturar também esses instrumentos fiduciários, tá? Depois, outra questão que eles dizem é que o euro, o dólar, apesar de tudo, não são globais. Então, quando se compara, é interessante ter uma perspectiva global e daí eles somarem as 30 maiores moedas fiduciárias num valor agregado, e aí mostra num gráfico a evolução da base monetária mundial dessas 30 maiores. Tá? Cobre 95% do GDP, 112 países. Aqui é só uma distinção entre o dinheiro em cash e o dinheiro digital no balanço dos bancos centrais, que deu uma, se vocês virem, era muito cash e pouco digital, né? E de repente deu uma disparada ao digital. O digital é esse clarinho, tá? E o cash é o escuro. Coincide com em 2008, né? Coincide com a resolução da crise. Aí deu um aumento drástico, né? Portanto, ele começa ali suavezinho e aí vai e dispara, né? Hoje em dia, olha a proporção, né? Se você andar uns anos para trás, era muito mais o físico, né? Agora, mas também isso é mais ou menos normal, não acho que seja uma coisa que me surpreende. Engraçado ver que tinha um pouquinho de digital lá atrás. O timing do Satoshi. Já tinha. Mas é incrível o timing do Satoshi. Ele é tipo o cara observando que isso vai, tipo, vendo, né, o cocô indo em direção ao ventilador, assim, antes de todo mundo. E preparou a capa de chuva. Exato. E depois eles dizem, a base monetária é um gráfico do monopólio do dinheiro aos dias de hoje. É a fonte da impressão que só os bancos centrais controlam. Se você tem curiosidade de descobrir mais sobre isso, é simples, é consultar o balance sheet, não é, dos bancos centrais, o balanço dos bancos centrais, está lá isso. Agora uma olhada ao ouro, que eles defendem que o ouro é uma coisa de passado, não é, que já há algum tempo que não tem a força que tinha, não é? Os bancos centrais ainda têm algum, mas já não tem esse uso, né, de basic money que tinha lá atrás. Ainda assim, há aqui uma série de análises de aumento do supply de ouro, né, a nível global. A prata, curiosamente, também foi uma coisa que eu descobri nesta matéria. A prata tem um stock to flow razoável, não é tão ruim como se diz muitas vezes em outros fóruns. Ela não é assim tão pior que o ouro, comparando com o ouro, né? E está numa proporção em relação ao ouro de preço mais ou menos em linha com a história, talvez um pouco até para o caro. E aqui eu vou aumentar. Então, a base monetária mundial ordenada por tamanho, não é? Nós vemos aí o Bitcoin, que passou a Suíça e está muito perto do Reino Unido, e depois a seguir há um pulo grande, mas perfeitamente razoável para, quem sabe, agora em 2022, começar a... Repare que os grandes estão ali todos muito perto, não é? Se nós olharmos para M0, o Bitcoin está muito mais perto de passar os gigantes do que se pensava, né? Então tem China, Japão, Estados Unidos e Euro ali todos muito perto uns dos outros. Depois há um gráfico que diz o preço de Bitcoin para passar cada um deles, tá? E o ouro.
ali o ouro, 10 trilhões. Depois ele também vai segmentar bastante o ouro. Aqui, esta acho que vale a pena abrir, porque é uma análise de evolução desde a fundação do Bitcoin, portanto, desde 2009, não é? Bitcoin partiu lá bem atrás, você vai vendo também como é que evolui cada uma das outras, não é? O euro subiu, o dólar manteve-se, o iene subiu um pouquinho, o yuan caiu, e Bitcoin ali em 16 aparece como 32ª, depois 11º, 19º, houve aquela queda, né? 13º, 9º e 7º agora, se contarmos com ouro e prata, né? Becas, eu tenho uma dúvida com relação a essa tabela, porque essa tabela ela mostra a evolução, né, a expansão da base monetária aí das principais moedas, euro, dólar, tá mais à ien, frente. yuan. Tá mais à frente. Não, sim, mas a minha dúvida é a seguinte, eu olhando aqui ano a ano, por exemplo, dos Estados Unidos, né, 2, enfim, tem alguns momentos aqui, por exemplo, 2015 para 2016, ou 2017 para 2018, tem uma redução da base monetária. Como que é feito isso? Como acontece uma redução na base monetária de uma moeda fiat? Pode acontecer, porque a balance sheet dos bancos centrais ela pode diminuir, não tem só que aumentar, mas deve ser uma percepção. Vamos ver um gráfico que mostra ano a ano, eu acho que deve ser uma percepção errada, porque lembro-me de ver um comentário que chegou quase a haver uma deflação da base monetária, se não me engano, em 18 ou 19, mas acabou não ocorrendo, hein? Eu acho que nunca ocorreu desde 1970, mas vamos ver, tá? Vamos ver aí ano a ano. É só uma dúvida mesmo, mas é uma dúvida técnica, mas que eu não entendo como é que isso funcionaria. Quando um governo, por exemplo... É política de juros, Ivan. Política de juros, ela contrabalanceia a política de meta de inflação. Então, se você sobe de um lado, você move do outro lado. São as duas únicas ferramentas que o Banco Central tem para poder manipular. Ou seja, você reduz juros e com isso você consegue reduzir um pouco a expansão da base monetária. Se aumenta os juros, você diminui a inflação e vice-versa. A balança é essa. Os juros aumentam, a inflação diminui. Quanto menos gente pega e toma empréstimo, né, menos... claro, mas dinheiro empréstimo é colocado na base. M1, M2 que a gente viu, a gente está falando de M0. Não, mas termina sendo dinheiro que é colocado na base. Você cria uma dívida, você tem uma alavancagem lá, mas ela é criada na base. Acho que fica na base essa, né? Você acaba destruindo currency quando você aumenta os juros. Os bancos comerciais têm que ter reservas proporcionais no Banco Central. Se a base toda, por exemplo, de depósitos nos bancos comerciais diminuir, e pode diminuir teoricamente, a reserva no Banco Central diminui, o balance sheet de um ano para o outro é um pouco menor. Mas eu acho que nunca aconteceu a nível global, nem nos principais economias desde 1970. Mas vamos ver, porque está aí uma análise ano a ano, tá? Já vamos ver, já vamos chegar lá. Aqui só por desculpa, é só uma dúvida pessoal mesmo. Ou seja, Alan, aí não tem nada a ver com... Banco Central emitindo um bond para um banco ou Fed comprar e depois isso é pago. E quando isso é pago, essa dívida é paga para o Banco Central, é diminuída essa base monetária. É assim também poderia funcionar? Sim. Assim que você diminui a quantidade de moeda no mercado. Tá, obrigado. Aqui é só curiosidade, para passar rápido, mas por curiosidade, a data em que o Bitcoin passou cada uma das moedas que já ultrapassou. Tá? Só por curiosidade, não é? Esse franco suíço fevereiro deste ano, a rupia da Índia, dezembro de 2020, dólar australiano, outubro de 17, por aí fora, tá? Só por curiosidade, o rublo, outubro de 20, enfim. Acho que outra coisa que é curioso, mas acho que outra coisa importante para ver nessa tabela, Becas, mais uma vez como isso denuncia esse ponto de inflexão, porque você vê que ele demora um tempo para ultrapassar a primeira, né? Mas como aí você tem um monte de países, né, com uma base monetária de 0,01, 0,02, 0,02, você vê que entre 2016 e 2017
O Bitcoin ultrapassou aí quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 países, né, em 2 anos. Sabe o que é que vai ser lindo? É que Quando provavelmente... ele passar, fica só atrás do ouro. Não, esse próximo cluster, que talvez seja já no próximo ano, são todas as maiores. É o euro, o dólar, o yuan Por isso que e eu o falei, yen. falta menos de 2 halvings para a hiperbitcoinização. No próximo ele já deve encostar no ouro, talvez passar um pouquinho, voltar e Não, depois ele deve passar de uma o vez. próximo ano já deve passar esse pessoal todo. É aumentar a 5 vezes, 6 vezes, vai passar esse pessoal todo. Vamos lá então seguir. Pronto, aqui era mais essa curiosidade. Agora, aqui um ponto importante. Então, eles ao seguirem estas moedas fiduciárias, e o ouro, a prata e Bitcoin também, a análise mais importante que eles fazem é o aumento, a variação da base monetária, tá? Numa definição que eles usam e que também acho que é mais ou menos a nossa e dos economistas austríacos, que é a inflação é muito difícil de medir. A inflação dos bens de consumo, tem um monte de variáveis, há uns que aumentam mais, outros menos. Então, a forma mais pura de medir a inflação é medir o aumento da base monetária, que eventualmente tem que se traduzir em inflação. Portanto, a definição da escola austríaca e do Milton Friedman também, que é o aumento da base monetária representa a desvalorização do dinheiro e, portanto, é a forma mais pura de medir a inflação. E então, há a partir daqui uma série de análises sobre a inflação da base monetária de todas estas moedas fiduciárias, ouro, prata e Bitcoin, tá? Aqui é a inflação dos últimos 12 meses das bases monetárias. Vocês veem que, enfim, ouro está ali no normal histórico, 1,8, Bitcoin está quase igual ao ouro, prata um pouquinho menos. Portanto, inflação, leia-se, aumento da base monetária, tá? E aí você vê Estados Unidos e não sei o que, 20%, portanto, uma brutalidade de inflação da base monetária. Está no mundo. Interessante a Austrália aí, 184% de inflação nos últimos 12 meses, né? Sim. Não, é brutal. E mesmo os Estados Unidos está ali que 31, não é? 31. É pior que a Argentina. 29. Pior que a Argentina, Estados Unidos. É brutal. Portanto, a base monetária aumentou uma brutalidade nos últimos 12 meses. Mas, obviamente, é interessante fazer uma análise histórica, né? Então, eles usam o compound, né? Annual Growth, portanto, se nós anualizarmos a taxa de crescimento desde 1970, como é que fica? Então, este é um dos gráficos mais importantes de todos. Aqui, depois, Bitcoin, vamos ter que segregar, porque Bitcoin nasceu em 2009, com apenas 50, né, no Genesis Block, e, portanto, obviamente, que teve uma inflação brutal de início, que desvirtua qualquer conta, portanto, quando você anualiza dá 60%, mas eles depois vão desagregar em 3 períodos, tá? De 2009 até 14, de 14 até a atualidade e da atualidade até ao infinito. Mas para já, olhando só para o histórico, então você tem ali prata, sei lá, 1,6, ouro 1,8, de aumento de massa monetária em média, anualmente, desde 1970, tá? E repara, Estados Unidos, 9,5%, né? Portanto, na média, mesmo se você tirar o efeito só dos últimos meses, o dólar aumentou a base monetária quase em 10% ao ano, né? Eurozone, 11%, né? É impressionante. Portanto, realmente há uma inflação constante, ano após ano, da base monetária das principais moedas fiduciárias. E realmente o ouro e prata aí estão... É que isso mostra constantemente também exponencial, né? E sim, aumentou. Depois há um gráfico ano para depois vermos a evolução. Diga. É que esse gráfico para mim é interessante também porque
Ou seja, apesar de ser uma inflação de 10%, ainda assim é uma das menores em comparação com as outras 30 moedas, né? Então, ou seja, num mundo fiat, o dólar realmente ainda é Brasil. a moeda mais forte, né? E olha o Brasil aí, 100% ao ano, em média, desde 1970, uma vergonha. Enfim, aqui este é importante porque a questão de Bitcoin tem muita diferença em relação àqueles primeiros anos, não é? Então não é justo olhar só para o passado, tem que se olhar para o futuro. Porque Desculpa um adendo aí, porque ficou feio aí o real lá e tal. Sim, tá bom, o real é ruim, tá? Mas a gente tem que lembrar, ou seja, se a gente está descontando aí o Bitcoin, tem os anos de hiperinflação, caramba, tem esses anos... Isso, é verdade. Fora do justo, padrão, né? Mais recentemente mudou, exatamente, é verdade. Bem observado. Aqui é importante... Recentemente. Digamos que a gente teria que medir o real, né? Não os cruzados. O real é bem exato. menos ruim que o cruzado e o cruzeiro, é toda a razão. Bitcoin tem uma particularidade que nenhuma destas tem, nem o ouro nem a prata, que é a inflação, o aumento da base monetária, ela é conhecida a priori. É o único, até hoje, na história da humanidade assim, não é? Então, enquanto que você sabe quanto é que foi a inflação do ouro, não sabe quanto é que ela vai ser no futuro, nem do dólar, nem do euro, mas do Bitcoin sabe. Então, não é incorreto olhar ao futuro no que diz respeito ao Bitcoin. Então, o que é que eles fizeram? Dividiram a inflação de Bitcoin vai em três pedaços. Portanto, até agora, que foi 60%, comparando aí com o ouro, com a prata, com o dólar e por aí fora, e total do mundo, que deu 12% dessas 30 fiat. Mas, desde agora até 2141, nós sabemos qual vai ser a inflação, nós podemos calcular, e vai ser de 0,09%, muito menor até do que o ouro e do que a prata. Tá? E isso é super importante, porque daqui para a frente nós sabemos que ela vai ser mínima. E se mesmo pegarmos desde 2009, seria 10%, mas não faz sentido aqueles primeiros anos pôr no mesmo balaio, né? Porque ela começou do zero. Peraí. Eu tenho, para mim, tem um detalhe muito importante aí nesse gráfico que de novo, mostra claramente um ponto de virada, que é o seguinte: se a gente está analisando desde 1970 até agora a inflação do dólar, né, que está em torno de 10%, 9,29% para ser mais exato, e a gente comparar com o Bitcoin desde da sua criação, 2009, até o ano de 2140, estamos falando aí de 150 anos, né, mais ou menos, tá? Ou seja, se os Estados Unidos percebessem agora e tomassem alguma atitude com relação à sua moeda, e parassem de incrementar sua base monetária definitivamente, a partir de hoje, seria uma moeda, em teoria, muito competitiva com relação ao Bitcoin, porque ele teria aí em 150 anos uma taxa média de crescimento de 10%, de 9%, em comparação com o Bitcoin, que é 10,39%. Só que isso é agora. Se eles fizessem isso, vai quebrar todo mundo nesse processo. Não vão fazer. Né? Não vão fazer, claro, né? Claro. Não, e além disso, a base monetária está crescendo e vai continuar crescendo. Mas é interessante ver como, nesse momento, se tudo para, se a máquina de imprimir parasse agora, se fosse possível a máquina parar, até do dólar, de repente, ser lastreado em Bitcoin. Seria a única forma e o último momento da história, até o próximo halving, deles se manterem competitivos. Faz sentido o que eu estou falando ou não é uma comparação? Porque o último até o próximo halving, não entendi. Né? Porque depois do próximo halving, daqui a 2, 3 anos, a gente vai ter uma redução ainda maior na emissão do BTC. A média vai estar menor do que os 9,29. Exatamente. Aqui, a
aqui é o aumento da massa monetária, nós vimos o anualizado médio. Aqui, em vez de olhar para o médio, você olha ano a ano. Tá? Isto responde à sua questão, Ivan, ou seja, nunca diminuiu. O mais perto que teve de diminuir foi ali em 2019. Bem, em 2000 foi zero, né? Mas em 2019, segundo eles, teve quase para diminuir e aí houve uma inflexão, né? Mas repare, isso é a teoria, né? Teoricamente pode diminuir. Olha lá, está sempre aumentando, sempre. Aumenta mais, aumenta menos. Houve 2 a 3 anos em que aumentou pouco. Em 50 anos, né? Em 50 anos houve 3 em que aumentou pouco, houve 0 em que diminuiu, e o resto aumentou sempre, e não foi pouco, né? A média dá 12%. Isto é todas as moedas juntas, tá? E é a primeira vez, né, que a gente está tendo com o Bitcoin um aumento assim, o Bitcoin relevante, né, com mercado mais, com mais mercados, desse conjunto. Passando a linha, né, essa linha aí dos 10 da média, né? Ou seja, esses 2 anos agora tem que ser bombásticos para o Bitcoin. Exato, e Bitcoin já representa 4% desse cabaz. Atualizado isso, Becas? Não, acho que não. 2021 deve ter mais, vai terminar Q3, vai terminar no tá? recorde. Esta análise é Q3, portanto termina em setembro. Tá bom. Tá? Setembro. Eles depois no fim do ano vão atualizar lá para janeiro, fevereiro. Bitcoin é importante, porque realmente quando você olha para a inflação de Bitcoin, foi 3.000% no primeiro ano, é totalmente atípico. O que interessa sei lá, a partir de 2014 começa a ficar mais normal. Hoje está igual ao ouro, né? 2021, 1,8% de aumento anual do estoque, né? E pronto, e no próximo halving, então vai ficar bem abaixo do ouro e para a eternidade, né? Uma curiosidade, eu escutei alguma vez, acho que o Roger Ver, ou o Reichert, sei lá, falando que quem tinha dinheiro nessa época, tipo Bitcoin nessa época, tipo, tava vendo a pior época do Bitcoin, a pior época de inflação, né? Então é tipo, vocês têm que, entender que o cara tava vivendo a hiperinflação, a maior inflação que o Bitcoin já teve na história. Não foi 3.000% no primeiro ano, né? Imagina você ter que manter, né, a convicção com toda aquela moeda entrando no mercado, né? Você não sabendo Não é fácil, cara. Não é. Quem pensa que ser hodler é fácil. Convicção tinha que ser baseada em puros fundamentos para você não ficar maluco. Exato. É quase na filosofia, é muito mais do que nos números, né? De início. Enfim, eles depois aqui é uma questão mais de semântica, que eles dizem que isto é mais emissão do que inflação, porque, na verdade, o limite de 20... É uma questão semântica, tá? Mas como o limite de 21 milhões ele é sabido a priori, uma coisa é você ter 21 milhões de massa monetária e emitir mais 10% e passar para 22 ou 24, desculpa, 23. Isso seria a inflação da base monetária. Como você, na verdade, sabe que vai chegar a 21, mas começou de trás e está emitindo, eles dizem que não é correto do ponto de vista formal usar o termo inflação, mas sim emissão, porque você está emitindo algo que já sabe que vai existir. Enfim, é só semântico, tá? Esta acho que é interessantíssima, tá? Que é o preço do Bitcoin para passar cada um destes. A 65 mil, mais ou menos o de hoje, não é? É onde nós estamos. A 37 mil dólares o Bitcoin, ele passa toda a prata, entre aspas, disponível, ou seja, em não, Becas, desculpa, você leu do lado errado, 72.900. Não, ele está falando 37.200, quando o Bitcoin passou 37.200, é a prata ele passou física disponível. de toda menos industrial, portanto passou o valor de toda a prata do mundo disponível para compra, que é joias e moedas e barras. Quando chegar a 72, que está bem pertinho, vai passar toda a prata que existe. Que existe já minerada. Que já foi minerada. Portanto, inclui a industrial, tá? Que você, se quiser comprar, não pode comprar. Com o Bitcoin a 112, passa todo o ouro de todos os bancos centrais do mundo. Hein? E não está longe. Esta análise é curiosa, porque nós estamos perto de várias barreiras
importantes como passar o euro, passar o dólar, passar o ouro, hein? Mais perto do que pensávamos, se a análise for rigorosa. A 256.900, você passa todo o ouro que existe no mundo monetário, não é? Portanto, barras e moedas, portanto, guardadas em Banco Central ou não, tá? Todas as barras e moedas de ouro do mundo somadas seriam equivalente ao market cap de Bitcoin a 256 mil dólares. Existe a possibilidade de quebrar essa barreira nesse ciclo, né? Exatamente, estamos super perto de todo o ouro moeda do mundo, imagine. Moeda barra, né? Seria impensável um tempo atrás falar isso, exatamente. Né? Agora a gente fala isso com a maior naturalidade, mas quando a gente via lá atrás, não, 10x, o pessoal não acreditava. Nunca, você faz nessa, você está sonhando, isso aí é hopium. 540 mil, todo o ouro disponível, portanto inclui também as joias, e a 613 mil, todo o ouro já mais minerado. Brutal, não é? Todos estes objetivos estão relativamente perto de nós, não é? É impressionante, não é? O power of compounding acho que só é importante pelo seguinte, que 9% ao ano e 10% ao ano é totalmente diferente. O compounding, né, quando você olha períodos longos, reparem aqui a diferença, né? US Federal Reserve, desde 1980, 9,3, demora 8 anos a duplicar a base monetária. Bank of England, 11,1, demora 6 anos a duplicar a base monetária. É brutal, é uma exponencial. Cada 1% mais que você põe aí faz uma diferença enorme. E o Bitcoin, de agora até ao infinito, vai ser 0,1, na verdade um pouco menos. Ou seja, 700 anos para duplicar. No entanto, nunca vai duplicar porque tem um cap. Né? Pronto, mas se não tivesse cap, ainda assim está longíssimo desses números. O Bitcoin futuro é muito, mas muito mais, muito menos inflacionário do que qualquer moeda fiduciária, ou do que o ouro ou do que a prata. Né? Isto aqui são as moedas ordenadas por tamanho, tá? United States Dollar, Free Floating, estão aqui todas as 30, tá? O valor atual em dólares, para poder comparar, né? 6,39 trilhões, o dólar, depois vem o yuan 5, o euro a 7, é o número 1, né? Fora o ouro. Global Rank, GDP Rank, ele está ordenado por GDP, peço desculpa. Agora, repare, aqui está o aumento da base monetária, né? Portanto, relembrando, é dólar, yuan, euro, né? Aqui por ordem. Então, nos últimos 12 meses, 12% de aumento da base monetária do dólar. Desculpe, no último mês, 12%. Nos últimos 12 meses, 31%. É o TTM, são os últimos 12 meses. E desde 1970 os tais 9%, né? Yuan 11,7, euro 11, por aí fora. E aqui você vê quanto tempo demoraria a duplicar, a esse ritmo, 7,8 anos, e tem todas, repare, eu vou só para vocês verem que os números são parecidos para as várias moedas, ó. Algumas, obviamente, um pouco acima, né? E estão aqui todas elas, tá? Depois termina com ouro e prata e Bitcoin. Vamos ver aqui primeiro ouro e prata. Não é? O ouro é todo o disponível, portanto, todo o minerado, não é disponível, todo o minerado, inclui o industrial. 10 trilhões, prata 0,7. O ouro representa ainda 1/3, não é? De todas essas moedas, é o número 1. Bastante estável em termos de stock to flow, não é? E aqui embaixo, Bitcoin, 1,23 trilhões, 4%, já representa 4% de toda a base monetária das 30 moedas fiduciárias, 1,9 no último mês, 1,8 nos últimos 12 meses, desde o início os tais 60%, pelas razões que nós vimos, não é? A taxa atual seria 1,5 para
desculpe, à taxa atual não, aos 60% seria 1,5 para duplicar, já sabemos que não acontece, não é? Aqui os preços de Bitcoin, não é? Para absorver a prata 37, para absorver o ouro 500 e tal mil, para absorver, olha, este número é interessante, não tínhamos visto antes, para absorver todas as moedas fiduciárias, $1,5 milhão. Olhem lá, alguma vez tivemos a uma distância palpável desta meta, não é? É interessante, hein? Menos de 10 anos, Beca. Ainda bem que eu não pulei este. Vamos lá, $1,5 milhão, engolimos $1,5 milhão é a hiperbitcoinização. Give or take. Aqui o Global Fiat, olha, este é bastante interessante, né? Global Fiat, ouro, dólar, prata e Bitcoin aí laranjazinho no fundo, né? Já são 4%. Está vendo aí o nosso vírus começando a espalhar? Aqui, desculpa, último, dá para terminar aqui. Porque nós vimos o que era o preço de Bitcoin para passar ouro, prata, não sei o quê. Aqui é o preço de Bitcoin para passar as principais moedas fiduciárias. Eu terminaria aqui, tá? 67.800 passa o pound, no fundo já passou e já voltou para trás, né? 266 mil, reparem, passa o yuan, 315 passa o yen, 338 passa o dólar e 372 passa o euro. Se nós compararmos com o M... imagina, não passa do próximo se compararmos com o M0, que é o correto, antes do próximo halving, Bitcoin vai passar o dólar e o euro. Antes ou depois, né? Está perto. Está muito perto, muito, muito perto. É isso que é impressionante. E repare, quando passar ali o primeiro, eu acho que passa logo os outros de rajada, porque vai ser uma quebra de paradigma grande, né? Há um degrau grande entre a Libra e esses 4, né? Há um degrau grande, não só quantitativo, né? De qualitativo também, né? Psicológico. Quando começar a engolir o primeiro desses, engole os outros de seguida. Eu acho que é muito rápido. É bem interessante. Olha, esta análise eu achei super interessante. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito legal. Muito boa, né? Dá uma outra perspectiva aí. Acho que quando o Alan... A China não tinha banido o Bitcoin? Quando o Alan já comentou várias vezes aqui no canal que falta 1 ou 2 ciclos para a hiperbitcoinização, essa thread aí, ela dá diferentes perspectivas mostrando o porquê disso, né? Por que isso vai acontecer e por que está tão perto. Pura matemática, né, Ivan? Obrigado, Becas. Muito bom, cara. Adorei. Valeu. Obrigado, valeu. pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, cara, animal. O cara é bom, hein? Muito bom, muito bom. Achei a análise espetacular e mudou, enriqueceu o conhecimento, mudou algumas perspectivas que eu tinha. O uso do M0, a comparação prata-ouro, a perspectiva macro de quando estamos perto da hiperbitcoinização, muito mais do que se calhar esperávamos. Várias coisas interessantes que isso trouxe. Vamos ver se agora o pessoal começa a entender melhor o modelo Stock to Flow, né? Depois disso, talvez consiga associar isso com a realidade. Eles falam também do Stock to Flow, mas eu pulei essa parte, mas sim, eles também falam do Stock to Flow e tudo isto é Stock to Flow, na verdade. A inflação da base monetária é o flow, né? E o flow não vai parar.